Confesso a vocês que, baseado em que santo de casa não faz milagre, né? Então, falar aqui, para mim, é uma responsabilidade em dobro. E o tema que nós trouxemos hoje para reflexão também é um tema que nos remete a uma profundidade de todos aqueles conhecimentos que nós temos, uma profundidade da nossa reflexão para podermos realmente aproveitar tudo o que ele tem de bom. Mas antes de tudo, vamos estender os agradecimentos, lembrando de Jesus, porque sabemos que nada neste planeta acontece por acaso. Então, esta oportunidade que nós estamos tendo hoje, para podermos estar numa casa de oração como esta, não é por acaso. Eu, por exemplo, que até às 5 horas não estava planejado de falar aqui, e agora estou, uma oportunidade maravilhosa. E todos nós que aqui estamos, viemos por uma bênção, por uma organização do plano espiritual que acabou nos trazendo até aqui, cada um pelos seus motivos. Por isso que nós devemos esses agradecimentos iniciais a Jesus e também aos nossos irmãos trabalhadores da casa, né? Tanto os encarnados como os desencarnados, que aqui estão já há bastante tempo. Agradecendo também, na oportunidade de hoje, os nossos amigos trabalhadores da causa da doutrina espírita, que são os divulgadores que nós temos aqui em Rio Preto e região, que é a ADDE, Associação de Divulgação da Doutrina Espírita. Isso eu estou dizendo porque ela faz um trabalho maravilhoso de divulgação. Como dizia Kardec, o melhor bem que nós podemos fazer para a doutrina é a sua divulgação. E eles fazem isso também, e só, para quem não sabe, eles agora, a DDE tem a concessão de um canal de televisão espírita em Rio Preto. Então, a nossa região, a cidade de São José do Rio Preto, em breve estão em processos de instalação, os equipamentos já chegaram. Então, essa é uma notícia importante, porque para a causa a divulgação é fundamental em todos os meios. Então, em Rio Preto terá um canal exclusivo da doutrina espírita. Muito bem. Nós vamos hoje refletir um pouco, dando continuidade aos nossos estudos e reflexão, que sempre viemos fazendo, da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual, que é o que realmente nos interessa, né? Então, nós vamos falar de humildade, mas nós não vamos falar assim que precisamos ser humildes, que precisamos praticar a humildade. E nós vamos ver no decorrer da explanação que isso todos nós sabemos, é um processo praticamente natural, inserido na consciência de todo aquele ser que aqui habita esse planeta. Sabemos de diversas outras virtudes que são, responsáveis, são fundamentais para a nossa evolução espiritual, e que Deus já propiciou isso em cada ser que aqui veio nesse planeta. Mas a humildade, que a sua definição é simples, né? Vem do latim humilitas, que quer dizer pouca ascensão. Ou segundo Aurélio, no dicionário, nos diz que humildade é a total falta de crescimento, a total falta de elevação, nesse sentido de elevação, de estar acima. Então, a total falta disso, Aurélio nos diz no dicionário, que é sinônimo de humildade. Mas a gente vai verificar que, basicamente, são duas partes importantes na vida da gente. Uma que nós sabemos intuitivamente. A outra, quando nós nos conscientizamos. Quando a gente se conscientiza da verdadeira importância da humildade, isso é um fato e é um ponto, um passo espetacular. Principalmente nós da doutrina espírita ou das doutrinas cristãs, mas nós principalmente sabemos disso. Rapidamente, quando adentramos na doutrina, nós já criamos essa expectativa, aprendemos, nos tornamos conscientes. E com isso, a gente tem um salto de qualidade tremendo, porque a gente passa a ter outros pensamentos, a gente passa a ter outras compreensões. E a humildade é uma delas. Muito bem, mas aí nós corremos um grande perigo, como todas as vezes em que a gente tem um salto repentino em qualquer situação. O que acontece com a gente? Normalmente não é defeito de ninguém, nós acabamos nos acomodando e entrando naquela chamada zona de conforto, e aí nós deixamos de ter a coragem de praticar os atos que são benéficos para o crescimento cristão. Então, essa questão da humildade, ela passa por diversas fases do aprendizado, né? Mas basicamente são 4 fases fundamentais, né?
que nos diz os estudiosos que para esse desenvolvimento nós temos que praticamente nos basearmos em 4 pilares, né? Numa sustentação de 4 pilares. Uma é para que a gente possa ouvir, outra que a gente enxergue, outra que a gente aceite, e a quarta, o quarto pilar, que a gente tenha coragem de agir. Então, essa questão do ouvir, do ouça, passa primeiramente pelo seguinte, aí a gente já começa a fazer uma confusão entre ouvir e escutar. O escutar é o do som, é o acústico, como todos aqui devem estar escutando, porque o som é bom, então está todo mundo escutando, como eu escuto as palestras, como eu escuto diversas pregações. Mas ouvir é diferente de escutar. Ouvir é conseguir interpretar, é conseguir incorporar, e isso passa por uma diferença muito grande. Mas para isso, como nós estamos falando de humildade, isso passa por ter a humildade de aceitar as informações que chegam através desse canal, para que a gente possa ir desenvolvendo. Então, essa é uma dos pilares, porque faz com que a humildade passe a ser algo concreto e não abstrato, porque senão a gente fica só falando da humildade, que ela é muito falada, muito estudada, muito propagada, muito discutida, ninguém tem dúvida com relação a isso. Talvez seja uma das maiores, com certeza não a maior, mas uma das maiores palavras, que são constantemente trabalhadas, divulgadas, faladas e que a gente ouve muito. Mas ouvir o que os outros têm a dizer é um ato de humildade. Sempre nós vamos conseguir obter algo que vai nos auxiliar em qualquer circunstância. Numa casa como essa de oração, sempre que a gente estiver ouvidos para ouvir, nós vamos conseguir ouvir. E nós vamos receber uma mensagem, cada um de uma maneira. Não existe em nenhuma circunstância a gente possa avaliar que não vai ouvir e só escutar. Então, se eu passo aqui 30, 40 minutos só escutando, eu vou embora, não vou acrescentar nada para o conhecimento geral, seja ele na área que for. E aqui especificamente que nós viemos aqui em busca da nossa melhora espiritual. Como nos disse a nossa irmã no início, para que a gente tenha esperança e pedindo a Deus a proteção dos nossos amigos espirituais que aqui estão trabalhando, para que a gente, ao final dos trabalhos de hoje, possa voltar para casa um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos. Mas isso é para aqueles que tiverem ouvido para ouvir. Se nós ficarmos só escutando, não vamos conseguir. Então, isso já é um dos pilares trabalhados dessa maneira, nós vamos conseguir. Mas para isso precisa ter coragem, precisa ter bastante disposição e a humildade para ouvir. Para enxergar é a mesma coisa. Para que a gente possa enxergar algo que é diferente também de ver, a visão é uma coisa natural, mas para a gente poder enxergar, nós precisamos adentrar naquelas mensagens que estão sendo passadas, naquela paisagem. Então, ao ler um livro, nós não podemos só ver o livro, só fazer a leitura, nós precisamos procurar enxergar. Voltando ao que nos interessa, os livros da doutrina espírita, por exemplo, que não adianta chegar aqui e falar, não, eu conheço as 5 obras básicas e conheço mais um monte de obras complementares. Isso é bom? Isso é ótimo. Mas isso está fazendo com que a gente desenvolva o nosso conhecimento geral do ponto de vista do progresso, do sucesso espiritual? Não, nós precisamos estudar. E já em diversas obras bíblicas nos dizem que o conhecimento é a asa que nos transportará ao céu. É interessante o que já nos diziam há 2000 anos atrás. Porque sem o conhecimento nós não iremos a lugar algum. Então este enxergar é enxergar as oportunidades existentes, principalmente nos próximos. Todas as pessoas conseguem, às vezes até com um mau exemplo, ela consegue nos auxiliar. Porque veja bem, quando eu vejo alguém que está fazendo algo que é totalmente contrário a todos os processos positivos, ele está me dizendo, olha, você não faça isso que vai acabar dando nisso.
Então, ele está nos auxiliando. É um irmão que está nos passando uma mensagem. Eu não preciso pôr a mão no fogo para saber que queima. Alguém pôs e já viu que queima. Eu não preciso andar a 120 por hora numa avenida aqui dentro de Rio Preto para saber que se eu bater, se tiver um acidente, o que vai acontecer. Então, esta é a diferença de quem realmente tem a humildade de querer enxergar. Enxergar no próximo todas as coisas que são benéficas para o nosso crescimento, para o crescimento da humanidade. Porque nós normalmente, claro, nós espíritas não, né? Mas tem gente por aí que enxerga no próximo só os defeitos. A pessoa, que ninguém é perfeito. E por que eu posso dizer e garantir isso? Porque nós estamos no mesmo planeta. Se alguém aqui se transformar de repente em santo, vai embora, eles levam na hora, porque lá em cima está precisando. Então, até é bom a gente não ficar perfeito de cara, né? Vamos deixando umas faltinhas aí. Mas se nós estamos no planeta Terra, todos nós, sem exceção, estamos aqui porque temos alguns carnezinhos para quitar. Alguns têm um carnê maior, alguns têm um baú cheio de carnê, e tem prestações atrasadas, a maioria. Então é por isso que eu estou dizendo. E se nós não tivermos a humildade, primeiramente, de enxergarmos aonde? Enxergarmos o quê? Enxergarmos dentro de nós. Então essa questão da humildade, ela está ligada em diversos exemplos de aprendizado. Antes de Cristo, quase 5 séculos antes de Cristo, 400 anos mais ou menos antes de Cristo, nós já tivemos, já falamos, é muito comentado, sobre o conheça-te a ti mesmo de Sócrates, um filósofo, não tinha nada a ver com religião. O que é que ele começou a pregar, a ensinar no planeta Terra? Ele começou a ensinar, bem antes de Jesus, o conheça-te a ti mesmo. Isso é um ato de humildade. Então, as pessoas que conseguem se conhecer a si mesmo, e também, não vamos imaginar na totalidade, é impossível, sabemos nós, principalmente, como espíritos eternos que somos, que esse aprendizado é longo. Não vamos querer agora, de repente, já saber todas as obras básicas do Espiritismo, que elas são fundamentais. Mas se a gente conseguir estudar o Livro dos Espíritos, nós vamos avançar bastante. Cada questão é fundamental. Tanto que é um livro que, com 162 anos que completou agora, é um livro atualizadíssimo. É impressionante verificar as colocações. Eu mesmo já tive dúvida e fui atrás achando que ao traduzirem iriam alterando as frases, mas não. Eu peguei livros bem antigos, ele é com a mesma fidelidade que era. O conteúdo é muito forte, até porque sabemos, não foi nem feito por Kardec, nem psicografado foi. Aquilo foram informações que vieram do mundo espiritual, por isso que elas são atuais. E a maior parte trilha este caminho da humildade, embora nem em todas as questões trate especificamente, utilize a palavra, mas esses atos todos que tem dentro do ensinamento cristão são atos relativos à humildade. Então a humildade, ela é fundamental, ela é um pilar, ela é um baluarte da nossa existência e da nossa evolução espiritual. Toda vez que se fala em evolução espiritual, transição planetária, crescimento moral, crescimento interior, conheça a ti mesmo, reforma íntima, tudo isso passa por humildade. Sem o ato da humildade verdadeiro, nós não vamos conseguir isso. Então, ser humilde, diferentemente do que muitas vezes a gente verifica, ou por um período a gente até entende assim, que a humildade é algo bem pobre, bem fraquinho. Não, humildade que normalmente, principalmente por uma humanidade como essa do planeta Terra, que ainda é muito impregnada na sua evolução, é muito impregnada do quê? Do ter, em detrimento do ser. E a humildade é um ato que vai fazer o crescimento do ser. E esse é que é o grande desenvolvimento do Espírito, é o ser. Então, conheça-te a ti mesmo, vem com isso. E é fácil? Não é fácil. Então, os primeiros atos que nós devemos fazer são os atos mais simples possíveis. Por quê? Porque para o crescimento, para a nossa melhora, esse ato de humildade, ele não é fácil. Não é fácil nem falar. Fazer, então, é dificílimo, que é o quarto pilar, ter a coragem de agir. Então, a gente normalmente, a maioria associa a humildade com pobreza material.
que é pior ainda. E ao contrário, humildade não é para pobre, humildade não é para fracos, humildade não é para pessoas descrentes, humildade são somente quem atinge são os corajosos, os altruístas, são os espíritos elevadíssimos, porque quando ele não é um espírito muito elevado, ele não consegue a humildade. Porque praticar, às vezes até a gente consegue atos que pressupõem ser de humildade, mas não. Como, por exemplo, a prática da bondade. A prática da bondade não se pode considerar um ato de humildade. Ela é um bom ato e devemos fazer. Mas a verdadeira humildade está na prática da caridade, porque para fazer a bondade, ela é um ato mais social do que espiritual. Muitas vezes se faz a bondade com objetivo espiritual, mas quando a gente está elevado de uma espiritualidade melhor, a gente pratica uma bondade mais profunda, mais completa, que passa a ser a humildade, passa a ser a caridade. Aí sim, a caridade é um ato de humildade, porque a caridade, ela extrapola o bem material que está se doando. Então muitas vezes nós acabamos faltando com a humildade, sendo orgulhoso, sem nos darmos conta disso, como por exemplo, quando vamos dar uma esmola, que é um ato de bondade, e a gente impõe condições. Olha, eu vou te dar o dinheiro, mas você não vai beber, é para você comer a comida, é para você comprar leite e levar para as crianças. Gente, fazer o bem sem olhar a quem é dar a esmola. A pessoa faça o que for melhor para ela. Eu não tenho direito, é muito orgulho meu, muita prepotência, eu querer dizer o que ela vai fazer. Se odeia, acabou. Olha, eu vou te dar essa roupa, mas é para você usar, você não vai passar para outro. Eu não tenho esse direito. Isso é um ato de orgulho, é um ato de egoísmo, de posse. E nós ainda estamos muito impregnados com coisas pequenas que nos atrapalham. Então, a gente, quando entende essa questão da humildade, normalmente nós passamos a pensar grande, a querer agir grande, mas as atitudes que fazem com que a gente possa crescer e que a gente se torne pessoas mais humildes, elas são atos de bravura. Tem que se ter coragem para ser humilde, tem que ser coragem para praticar, tem que ter coragem para praticar a humildade. Então, isso nós já entramos no aceite. O aceitar é isso, é aceitar as condições, como por exemplo, é fácil a gente dizer que a dor é um benefício que Deus propiciou para o nosso crescimento, para que nós possamos ir resgatando diversos males que nós temos, diversas pendências que nós temos. Isso é até fácil, até entender um pouquinho mais complicado, mas aceitar, e não acha que eu estou falando porque eu aceito, não. Quem é que consegue entender que muitos, sem fazer nada, nascem em berços de ouro, e que no decorrer da vida dele, tudo que ele toca a mão, tudo que ele olha, aquilo cresce e lhe dá uma fortuna tremenda, chamadas pessoas de sorte, né? As pessoas que têm a ajuda da lua e por aí afora. Não existe sorte, né? É a cada um segundo as suas obras da vida toda. Então, observem que para praticar a humildade precisa ter coragem, precisa entender todos esses princípios, saber ouvir, saber enxergar e aceitar as condições que nós nos encontramos. Não é ser passivo, não é ser omisso, e nada da técnica do inho, né? Coitadinho, pobrezinho, pequenininho, bonzinho, isso não existe o inho. E dentro da doutrina espírita, nós sabemos, o Espírito, quando Jesus falava, vós sois deuses, podem fazer tudo o que eu faço e muito mais, mas ele complementava, faça brilhar a sua luz. O que Jesus queria dizer com isso? Elevar o seu espírito. Essa é a nossa função, como veículos de transporte, de morada temporária do espírito que é eterno. Porque é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando chega dentro da doutrina, que a gente descobre a existência do mundo espiritual, um mundo que a gente não imaginava, que não é ensinado. Então, dentro disso, a gente verifica que o corpo, esses corpos, esses organismos, são apenas invólucros, são apenas moradas temporárias, que são finitas, que elas aqui não vão perdurar. A verdadeira vida é espiritual e que ela continua, persiste. Neste momento, embora agora já, depois que o Vando falou, acho que tinha muita gente aí por perto, conseguiram chegar, está quase lotado. Veja,
sobraram poucos espaços para os desencarnados, né? Coitado, esse fica em pé aí nos corredores, mas a quantidade que tem é enorme de espíritos desencarnados em busca do quê? Em busca da sua melhora. Eles estão num ato de humildade, preciso, visito essas casas de orações constantemente, independente de doutrinas, para que eles possam conseguir resgatar um pouco daquilo que eles não conseguiram fazer enquanto tiveram as maiores oportunidades, mas sem a humildade, normalmente nós não conseguimos evoluir. Pode analisar por cada um pela sua atitude. Mas vamos mais embaixo, vamos verificar que isso que nós estamos falando, que falta humildade, mesmo para muitos que se consideram humildes, como às vezes falta honestidade para muitas pessoas consideradas honestas, quando ela, simplesmente para ajudar a sua querida mãe, consegue uma ficha do INSS com um amigo que é enfermeiro, para que no outro dia a mãe não precise ficar na fila. Isso é um ato de corrupção. Quantos outros, nós espíritas não fazemos isso, né? Mas quantos outros param no lugar que dá reservado às outras pessoas? Isso não é um ato humilde. Quantas vezes nós somos indiscretos, quantas vezes nós somos prepotentes, arrogantes, ao darmos uma resposta que depois nós dizemos, foi sem querer, foi sem pensar. No máximo a gente pede uma desculpinha. Não, o perdão é um outro ato de humildade. É fácil pedir perdão? Eu pelo menos tenho uma dificuldade tremenda. A gente até consegue, principalmente aqueles perdõezinhos pequenininhos, né? Mas a gente precisa nos atos simples. Ao chegar para um parceiro, ao chegar para alguém do nosso convívio, ser humilde e pedir desculpas por aquela ação, relembrar a ação que fez, que às vezes a gente, só mesmo numa meditação dentro da nossa reforma íntima, do conheça-te a ti mesmo, é que eu vou verificar que eu ofendi alguém. Isso é um ato normal de todos nós que aqui estamos, nós somos aqui eternos aprendizes. Então, muitas vezes a gente foi ríspido com o pai, com a mãe, com o filho, com o amigo, com o cônjuge, enfim, com alguém que a gente convive ou até no trabalho. E por que a gente deu aquela resposta ríspida, sem pensar, a troco de quê? O que eu ganhei? Se eu analisar numa reflexão, eu fui o maior prejudicado. Então eu tenho que ter a humildade de aceitar. O aceite passa por isso. Percebe? Mas não vamos levar para o lado do índio, já falamos sobre isso. Então o aceite eu aceito essa condição, esta dor, esta imposição, essa condição em que eu vi na miséria, na pobreza material, mas a minha elevação espiritual eu não abro mão. Eu tenho que ser humilde para me melhorar em tudo, mesmo na vida profissional. Qual é do médico ou professor que nunca foi aluno? Eu não conheço nenhum que já veio dando aula. O professor antes ele foi aluno, ele sentou. Um palestrante antes ele sentou também para assistir palestra. Ninguém nasceu palestrante, ninguém nasceu médico, ninguém nasceu dentista, ninguém nasceu músico assim. Nasce com a tendência, com a propensão, mas ele precisa desenvolver. Tem que ter a humildade de sentar num banco e aprender. Eu estou passando por uma experiência agora de humildade, com 67 anos, estou sentado numa escola me alfabetizando, junto com o meu netinho. Inglês, que eu passei a vida inteira fugindo, disfarçando tudo. Hoje eu não tenho mais condição, eu tenho 3 netos no exterior, então eu, por obrigação, eu tenho que ser humilde, chegar lá, no meio da criançada, e eu estou aprendendo, eu estou sendo alfabetizado, porque eu sou analfabeto. Então, eu já estou há 2 anos estudando. Percebe? Mas isso, eu por muito tempo relutei. Eu vou lá estudar com essas crianças. Eu já fui professor, já dei aula em faculdade. A pessoa encontrar lá uma aluna minha. Não, muitos anos. Não tem como. Então, eu estou dizendo, isso eu estou falando isso para que vocês vejam, que a gente tem que ter a coragem, que é essa próxima que nós estamos entrando, de aceitarmos as condições e termos a coragem de agir. Então eu aceitei, eu preciso aprender, como é que eu vou lá? Não consigo falar com meus netos, não consigo falar com os amigos dele, como é que eu faço, tal, não adianta, enrolei, tive que abaixar a bola, chegar lá, fazer a inscrição, estou junto com o meu netinho, ainda tenho que aguentar, porque é lógico, ele é um espírito muito mais evoluído do que eu, o espírito velho desse do século passado tem dificuldade, ele tira sarro de mim, vô, não é assim, eu estou lá. Meus filhos, todos falam inglês, eu não sei. Então, a gente não tem tempo para isso, mas o que a gente precisa ter é a coragem, percebe? Esse 4º passo que é o mais difícil, e isso que eu estou falando é do dia a dia comum. Quer ver um outro ato de humildade que é difícil de praticar? Ele é pequenininho, parece que não é significante, mas ele é muito significante. Sabe qual é? Também em desuso, mas aqueles que, como eu, são lá do século passado, principalmente da metade do século passado, era muito utilizado. Chama-se gentileza.
É a gentileza. Mas você tem que ser humilde para ser gentil com alguém. Porque a humildade não é um ato de arrogância, de prepotência. Mas existem atitudes que são consideradas sociais, que são consideradas educadas, mas que na verdade não são atitudes humildes. E cada vez que a gente pratica algo que não é com base na humildade, nós vamos ficando travados, nós vamos adquirindo aquilo que, uma das coisas que mais nos atrasa no nosso desenvolvimento espiritual, é uma coisa chamada apego. Não só apego material, porque isso eu não vou falar aqui, porque nós espíritas, nós não temos aquelas caixas cheias de coisa para doar lá no fundo do quartinho, nós não temos aquele guarda-roupa com 30 camisas, com 30 calças, 25 vestidos, nós não temos aqueles armários com aquelas roupinhas que a gente usou lá no ano novo, de 15, 20 anos atrás, que a gente está achando que ainda vai servir, É porque é o seguinte, talvez vocês não saibam, mas essa tecnologia que desenvolveu, os detergentes, os amaciantes, tem uns produtos lá que faz a roupa encolher, pode fazer um teste. Então aquela roupa que servia não serve mais para a gente, porque encolheu a roupa, sabe? Então acontece isso, não serve mais. Então tem gente que não doa, larga lá. E se alguém pergunta, fala assim, não, essa caixa eu vou doar. E aquele chinelo, ainda está bom, mas então vai esperar estragar para doar? Nós espíritas não fazemos isso. Isso aí é ato de humildade, que é servir o próximo. O que nos diz o Aurélio, o próprio Aurélio? Que é a total falta de elevação, a completa falta de crescimento do ponto de vista de imposição com os outros. Então, aí nós estamos nessa quarta parte, que é a coragem de agirmos. Nós temos que ter a coragem de nos livrarmos de todos estes apegos que vão chegando na nossa vida devagarinho, vão se instalando. Que depois a gente fala assim, que a gente está com encosto. Não é que a gente está com encosto, a gente é que está encostado num monte de coisa, Mas isso vale também para as coisas do pensamento. Nós temos feito uma faxina no nosso pensamento, no WhatsApp, por exemplo, que é um aplicativo moderno, todo mundo vai entender. O que acontece de vez em quando? Por mais que seja moderno o aparelho, vem um aviso lá, memória sem espaço, não vem? O que a gente faz? Deleta um monte de coisa, volta lá e descobre que tem um monte de lixo que não serve para nada, e vai na ansiedade deletando para quê? Para criar espaço, para pôr o quê? A maior parte, porcaria. Mas a gente lota de novo. E na nossa memória, no nosso pensamento, na nossa consciência, nós estamos fazendo isso? O verdadeiro valor do cristão, ele passa por todas essas atitudes. Então, percebe? Com esses 4 pilares básicos, a gente poderia ir aprofundando, mas esse é o ponto principal. Verifiquem que essa questão de humildade, ela está presente em diversos ensinamentos, Vejam, por exemplo, que por volta do século IV, agora, depois de Cristo, 350 anos por aí, 354 por aí, um bispo, um padre da Igreja Católica na Espanha, Florencio, o nome dele, ele criou as 7 virtudes capitais para combater os 7 pecados capitais. E lá na 5ª ou 6ª, se não me engano, para ele combater o egoísmo, podem ver lá, digitam lá, 7 pecados, 7 virtudes capitais do cristianismo. E lá, para combater o egoísmo, qual é a virtude capital? Humildade. É a humildade que tem a responsabilidade de combater o egoísmo, ou seja, o remédio para o combate do egoísmo é a humildade. Então, nós temos aí os caminhos que nos levam, e também do ponto de vista científico, a acreditarmos, a primeira parte, nos conscientizarmos, para depois irmos para a outra parte, que é ter a coragem. Veja bem, só para citar uma outra fonte agora do ponto de vista científico. Em 2011, uma grande universidade, muito conceituada nos Estados Unidos, chamada Baylor. Essa universidade que foi fundada em 1874, curiosidade, nos Estados Unidos, e ela é batista, da Igreja Batista, tem até hoje, muito atuante, e essa universidade de 2011 fez uma pesquisa com relação à humildade. Na verdade,
a pesquisa falava de humildade e honestidade, mas vamos falar da humildade. E ela tinha lá um trabalho, que eles têm um trabalho voluntário com trabalhadores, funcionários ligados à área de saúde. E eles escolheram lá 200 e poucos, que 259, 269 desses trabalhadores normais, e por um longo período aplicaram nele uma avaliação constituída de 35 itens. A maior parte, veja bem, esses trabalhadores trabalhavam com pessoas de um grupo complicadíssimo, que eram pessoas com tratamento de depressão, bipolaridade, pessoas muito difíceis na lida do dia a dia, porque eram pessoas rebeldes, pessoas impacientes, pessoas que não aceitavam o próximo, muito menos a profundidade e até a presença de um próximo, pessoas que nem para serem ajudadas tinham a humildade de aceitar, que tem gente que é assim, né? Tem gente que você quer ajudar, ele ainda esnoba em cima e não aceita. Olha só o nível que está para essa pessoa chegar. Bom, então veja bem, eles fizeram essa questão por um longo período, acho que 3 anos e pouco, e eles verificaram que desses 200 e tantos funcionários, só uma pequena parte foi a que mais produziu, foi a que mais trouxe resultado, foi a que mais obteve as notas altas nesse quesito de 35 questões ligadas a esse relacionamento do ser humano. E eles eram pessoas desprovidas de vaidade, desprovidas de orgulho, pessoas atenciosas, carinhosas, pessoas que se dedicavam ao próximo, se estendiam nos seus horários de trabalho, que procuravam trazer as soluções daqueles irmãos que estavam em desespero, independente do seu horário, independente do seu salário, independente do seu descanso. Então, estas pessoas foram as mais bem avaliadas. Vocês podem verificar no Google, pode digitar para ver, tem uma pesquisa completa, enorme, e existem muitas outras, essa que me ocorreu agora na memória, para poder lembrar. Então, essas pessoas, que foram uma quantidade pequena, que foram as mais bem avaliadas, todas elas eram pessoas que praticavam a humildade, eles tinham coragem, ou seja, é uma relação em que eles estavam mais preocupados com o próximo. Não precisamos aí falar, né, de uma Madre Teresa de Calcutá, uma Mahatma Gandhi, né, uma Irmã Dulce, esse Papa Francisco dessa igreja agora. Então, as atitudes das pessoas que realmente são humildes não tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com falta de limpeza, com roupa rasgada, não tem nada a ver com sujeira, nada disso. É uma coisa muito rica, muito altruísta, uma coisa muito elevada. Então, só consegue realmente praticar a humildade quem é nobre, quem é um espírito evoluído, um espírito aguerrido. Porque no dia a dia a gente tem esse teste. Por que é que nos colocam filho, esposa, mãe, cunhado, sogra na vida da gente? Por quê? É porque a gente precisa aprender a conviver. Quando nos dizem que os nossos filhos são tesouros, são realmente tesouros que foram nos propiciados por Deus. E que nós vamos ter que ir lapidando. Lapidando quem? Lapidando a gente. O aprendizado com os filhos, a cada vez mais, ele é mais profundo do que o aprendizado com a gente. A gente acaba se melhorando numa consequência. Então nós temos a obrigação de ser o contraponto. Mas nós precisamos entender que nós também temos que ter a humildade de aprender com eles. E eles têm muito a nos ensinar, com todas as divergências que acontecem normais na casa de qualquer um, na família de qualquer um. Mas nós temos que ter a humildade de aceitar aquela condição. Quem tem aquele companheiro rebelde, quem tem aquele filho, quem tem alguém que convive, que ele é, nós precisamos nos dedicar, ter a humildade de aceitar, procurar ouvir, porque isso é difícil. Vocês aqui sabem, a maioria, cursos de oratória tem um monte, não tem? Eu mesmo já fiz vários no decorrer da minha vida. É fácil, vai lá, faz os cursos, tem as técnicas, tudo para falar, como é que faz, dicção, né? Respiração, postura, tudo você aprende. São os cursos de oratória, que existe até online. Alguém conhece algum curso de escutatória? Eu não conheço, porque eu sou um que precisava. Difícil para eu escutar.
Então, nós precisamos também ser humildes para isso. E isso é difícil. Porque se nós não conseguirmos isso, nós não vamos avançar. Então, em todos os pontos da nossa vida, nós temos que estar praticando humildade. Então, no nosso pensamento, que é a fonte da origem de toda a nossa vida, porque o pensamento, ele vem do Espírito, que na verdade é quem nos conduz. É só pegar o livro dos Espíritos, lá na questão 522, 23, 25, mas principalmente na 522, quando Kardec pergunta, né, se aquela intuição é sempre uma voz da nossa consciência. Ele fala que é um aviso profundo, íntimo, daquele Espírito que vos quer bem. Ou seja, nós somos intuídos, nós temos o poder da intuição, mas normalmente, uma boa parte, isso é pesquisa científica, uma boa parte nem conhece, nem sabe o que está se falando. Uma outra parte escuta a intuição, mas não ouve, porque não tem a coragem do quarto pilar, praticar, não tem a coragem de aprofundar. Não é porque soprou aqui na minha consciência que eu saio fazendo, mas eu preciso acreditar, eu preciso ouvir, eu preciso enxergar e eu preciso aceitar. E depois que eu fiz tudo isso, eu tenho que ter a coragem de agir. Então, acha que é bom a gentileza? Pratique. Acha gostoso? Se sente bem sendo abraçado? Abrace. Muitas vezes a gente tem dificuldade. Eu falo para vocês, o meu pai ainda é vivo, 90 anos. Deve fazer uns 10 anos, não mais do que isso, ou seja, bem com mais de 50 anos da minha vida, que eu consegui beijar meu pai. Depois que eu adentrei a doutrina espírita, aí eu virei um beijoqueiro, né? Mas eu tinha vontade de beijar meu pai. Às vezes eu via alguns que da minha geração, vocês sabem o que eu estou falando, não era comum. Não era nem coisa de homem ficar beijando, é uma coisa absurda. A gente foi evoluindo, tem que acompanhar a evolução. Mas é uma delícia quando eu consigo beijar meu pai, abraçar. Então, o abraço fica diferente. O amor que Jesus pregava, o chamado holo amor, é esse, é o amor incondicional, é o amor profundo. Então, o que a gente quer trazer para a lembrança hoje, porque aqui não tem ensinamento nenhum, não tem novidade nenhuma, é exatamente essa necessidade, vamos dizer assim, de nós estarmos praticando a humildade. Quem ainda não conhece, não se conscientizou, vai atrás, porque o período de transição planetária está acabando. As oportunidades nesse planeta estão acabando. Muito falado sobre isso. Existem diversas palestras, eu mesmo já tive uma aqui, já fiz uma oportunidade, somente sobre a transição planetária. O que é a transição planetária? A transição planetária é a passagem do planeta para um outro período chamado de regeneração. Mas, para que isso aconteça, o planeta tem que evoluir espiritualmente, não é materialmente, cientificamente, não, que isso o planeta Terra já superou há tempo. Ele tem que evoluir espiritualmente. E o planeta existe por quê? Por causa das pessoas encarnadas que aqui estão, desencarnados também, mas basicamente pelos quase 8 bilhões que nós temos no planeta Terra. Só que a maioria está presa ao quê? Ao ter e não ao ser. Porque ao ter, nós não precisamos da humildade. Por muito tempo esses cursos de oratória, esses cursos de planejamento que nós temos para se ganhar dinheiro, ele é feito assim, você vai ganhar acima de qualquer um. Nós temos aqui diversas leis, inclusive a famosa lei de Gerson, né, que é para levar vantagem sobre tudo, sobre todos, para ganhar dinheiro. Está certo, do ponto de vista da evolução material. Atropela, passa por cima de todo mundo e vai ganhar dinheiro, vai ficar rico mesmo. Agora, crescimento espiritual não tem nada a ver com isso. Então a humildade é um desses pilares. Nós precisamos estar cientes, sim, como um grupo como esse, a maioria, se não todos, já somos. Mas nós estamos tendo a coragem para praticar simples atos. Não vamos começar a querer com os grandes, a gente tem mania de grandeza, né? Vamos começar com os pequenininhos, vamos começar com o abraço, vamos começar com a empatia, que também é diferente de simpatia. Para ser empático, nós temos que ter coragem, nós temos que nos dedicar, nós temos que nos preparar, nós temos que ser. Agora, para ser simpático, é o que nós podemos ser numa festa, num local social, e depois saímos dali, já saímos xingando, já saímos fazendo tudo. Então, para a gente poder ir fechando essa linha de raciocínio, a gente tem que se basear nesses 4 pilares.
correto? Que é a gente ouvir com atenção, prestar atenção. A gente enxergar, aprofundar o nosso olhar, passarmos a olhar com os olhos do coração. Percebe a diferença? Porque enquanto nós estivermos procurando, querendo enxergar as coisas, crescermos com os olhos humanos, nós não vamos conseguir. A própria definição de espiritualidade passa por isso, quando nos dizem, a própria definição de dicionário, que a espiritualidade é a propensão que o ser humano tem em estar buscando explicações e conceitos para a sua existência com base em explicações que ultrapassem o tangível. O que quer dizer? Exatamente isso, que não está do lado de fora, com os olhos do coração. E aí, acima de tudo, como dizia Madre Teresa de Calcutá, um outro exemplo, um mito de humildade, que dizia que vale mais as mãos que obram do que os lábios que oram. Olha que interessante, longe de que se alguém passou no pensamento, mas esse cara está louco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, eles não iam dizer isso nunca. Não, a oração é ótima, mas entre os dois é melhor fazer, haja, faça. E quando é que tem que fazer? É ontem? Não, já passou. É amanhã? Não, não chegou, eu tenho que fazer hoje. A boa ação tem que ser feita hoje, neste momento. Eu não posso deixar para depois, para daqui 1 hora, 2 ou daqui 2 dias. Quando eu tiver um tempo, não vai fazer. Você tem que procurar fazer agora, porque senão não consegue, a gente não sabe se vai ter a oportunidade depois. Então, para nós fecharmos essa linha de raciocínio, não saímos muito do nosso aprendizado da doutrina cristã, nós vamos deixar aqui, para aquele que tem o interesse em dar uma aprofundada do ponto de vista do estudo da doutrina cristã, nós vamos lá para o Livro dos Espíritos, e nós vamos na questão 785, porque lá Kardec pergunta o seguinte para os Espíritos: qual é o maior entrave para a nossa evolução espiritual? E eles respondem: o egoísmo e o orgulho. Uma vez extirpando isso da vida, nós passaremos a ter uma vida muito mais feliz. E para fecharmos, também tem uma coisa importantíssima que muitos estudiosos garantem, que antes desse acontecimento é uma coisa e depois é outra. E que se nós conseguíssemos, se a humanidade conseguisse entender o Sermão das Montanhas que Jesus fez, o famoso Sermão das Montanhas, se nós conseguíssemos entender e praticássemos, toda a nossa vida do planeta inteiro seria bem melhor, porque lá Jesus conclamou a contrariedade. Jesus pregou que todos deveriam ir contra o que existia na época, que era o materialismo extremo. Então Jesus diz que precisava ter a coragem, quando Jesus elenca uma série de virtudes que nós precisávamos praticar, e dizia para eles, Jesus dizia: não sedes fracos. E quando Jesus disse, que felizes daqueles fracos, daqueles desamparados, que eles herdariam o reino do céu, é sobre isso, porque esses fracos, esses desamparados que Jesus dizia aos pobres, eram os aflitos. O que é o aflito? O aflito é aquele que está preocupado, o aflito é aquele que tem preocupação com a melhora espiritual. Então, esperamos todos que possamos sempre estarmos sendo iluminados, estamos sendo assistidos, como estamos nesse momento, pelos nossos irmãos de luz, para que nós possamos estar sempre praticando, tendo a coragem de praticar a humildade. Que assim seja e que todos tenham uma excelente noite.